Boa tarde, queridos do quarto ano. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem e felizes. Hoje a gente vai ter mais uma aula de geografia. Hoje vamos falar das coordenadas geográficas. Sim, mas o que é isso? Coordenadas geográficas, um nome tão difícil. Então, coordenadas geográficas são linhas imaginárias que, quando se cruzam, formam pontos, geralmente formados por um paralelo e um meridiano. E esses pontos eles vão formar uma coordenada. O que é uma coordenada? Sabe quando você fala e diz, fala no telefone, ó, eu tô aqui de frente à SCE, perto do INSS. Você está dando uma coordenada de onde você está. As coordenadas geográficas vão ser justamente isso, vão ser as coordenadas que esses meridianos e esses paralelos vão formar, que nessa interseção é um ponto que é uma coordenada. Então, a gente vai ter um exemplo do Google Earth e, ó, por exemplo, estão vendo aqui, ó, isso aqui é um paralelo e esse aqui é um meridiano. Vamos dizer que o D aqui, essa bolinha é uma coordenada. No entanto, a gente vai ter outra coordenada aqui em A, porque, ó, existem diversas coordenadas no nosso planeta. Por exemplo, ó, aqui nós temos o Google Earth. O que é isso? É um programinha que a gente consegue ver aqui o planeta Terra de longe, tá vendo? E consegue mexer ele para todo lado. Ó, aqui nós temos as geleiras, a Groenlândia. E aqui nós temos o nosso país, Brasil. E o que são as coordenadas geográficas? Ó, a tia vai colocar. Tá vendo essa ruma de traçadinho? Pronto, essas são as grades principais das coordenadas geográficas, ou seja, aqui nós temos os paralelos, que são essas linhas de leste, que vêm de leste para oeste, e nós temos os meridianos, que são de norte para sul. E essa interseçãozinha vai ser uma coordenada geográfica. Deixa eu te mostrar. A gente vai conseguir encontrar aqui a nossa escola, tá? Vamos aqui tentar encontrar nosso espaço de convivência educacional. Ó, vai aproximando, 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 aproximando até chegar aqui no nosso espaço de convivência educacional. E ó, vocês conseguem ver que aqui tem um número e aqui tem um W. Lembra que a tia falou que o W era oeste? Então, o Brasil está no hemisfério oeste no planeta. E o espaço de convivência está aqui. E ele vai possuir uma coordenada. Ó, se a gente vier para cá, a gente vai pegar nosso bonequinho e colocar aqui, nesse ponto aqui. Nós vamos ter uma coordenada, que colocou aqui na rua aleatória. Mas, ó, tá vendo que neste ponto que a gente está a sul, porque estamos no hemisfério sul, e 35 graus oeste, porque nós estamos no oeste. Se formos voltar lá para o SCE, nós não vamos ter uma localizaçãozinha tão exata. Mas se a gente colocar o nosso bonequinho, vai lá na frente da escola. Vamos passear? Vamos passear no SCE. Calma, que demos um probleminha de computação. Ó, se a gente pegar nosso bonequinho e pôr aqui no SCE, ele vai ficar na frente da nossa escola. Quem é que tá com saudade da escola? Todo mundo tá com saudade da escola, né? E ó, o ponto que a escola tá é 7 graus sul e 35 graus oeste. Então, com esses outros numerozinhos, formamos um ponto, ou seja, uma coordenada de onde a escola está. Ou seja, se vocês entrarem nesse programa e colocarem esses numerozinhos, provavelmente vocês vão parar
de frente à nossa escola. Então, são essas coordenadas que facilitam a localização em qualquer lugar do planeta sem que você a conheça. Porque, ó, tia sabe onde é a rua da SE. No entanto, se eu mandasse uma mensagem para uma pessoa lá nos Estados Unidos, lá na Europa, ó, eu quero que vocês cheguem até a SE e colocar aqueles números para a pessoa e eles colocar lá no GPS, no Google Earth, vai aparecer justamente a localização da nossa escola. Então, por esses pontos, por essas coordenadas, nós podemos chegar em qualquer lugar que quisermos. Mas como é que isso se constrói? Então, nós temos os paralelos e os meridianos. A tia vai começar pelos paralelos, que são linhas imaginárias que cortam, que circulam o nosso planeta, no caso de sentido de leste a oeste, ou seja, eles circulam a circunferência inteira do nosso planeta. E aqui a gente tem o exemplo, ó, estão vendo? Essas linhas são os paralelos. Eles são de leste para oeste. Tá vendo? De leste para oeste. Entenderam? Então, aqui, se a gente voltar aqui, ó, apagar esse aqui e voltar lá para para nossa visualização macro maior de tudo, a gente vai poder ver todo o nosso espaço. Ou seja, ó, a gente vai ver de cima. Então, ó, tá vendo? Vocês estão vendo aqui? Essas gradezinhas elas são imaginárias. Ou seja, a gente vai subindo e as grades vão aumentando. Tá vendo? Ó, nós vamos chegar ao ponto de ter somente as linhas principais, ou seja, os trópicos principais. Estão vendo? Ó? A linha do Equador, o paralelo do Equador. E todos os outros paralelos que vão rodear todo o planeta, ó. Estão vendo? Ó, todas essas linhas aqui, elas são paralelos que ajudam a gente se localizar no planeta, ó. E vem, a gente gira e eles continuam aqui. Então, a gente estava fazendo como é o movimento da Terra, ó. De leste para oeste. De leste para oeste. Então, os paralelos vão ser essas linhazinhas aqui, ó. Essas linhas imaginárias que vão contribuir para essa localização. Teremos também os meridianos. O que são os meridianos? Os meridianos, eles vão cortar de norte para sul. Ou seja, se nós já temos todas as linhas na horizontal, nós precisaríamos de linhas na vertical para existir a interseção dessas linhas para formarem pontos. Ou seja, os nossos meridianos, o principal, no caso dos paralelos, dos meridianos, é o meridiano de Greenwich. O principal paralelo é a linha do Equador, ó, que é essa que corta de 0 grau. A partir daí, acima, nós temos a mesma distância de daí para baixo. Então, o meridiano principal, que é esse, é o meridiano de Greenwich, que ele vai passar justamente no meio do oceano e vai passar na pontinha de uma cidade chamada Greenwich, lá aqui na Inglaterra, bem aqui assim. Então, esse paralelo aqui, ó, principal é o de Greenwich, esse vermelho, amarelinho, tá vendo? Que o principal, ó, é Equador, aqui, na horizontal, e Greenwich na vertical. Então, esses são os principais paralelos assim, ó, e meridianos assim. Então, paralelos e meridianos, vamos lembrar. Paralelos de leste para oeste, no sentido que a Terra gira, circundando toda a circunferência, e os meridianos, que no caso é o de Greenwich, o principal, fora todos os outros que temos, ele vai partir do norte até o sul.
com vários outros paralelos aqui ao seu redor. No caso, todos os seus meridianos, os paralelos assim, e os meridianos fechando a Terra até chegar aqui no ponto onde todos fazem interseção. Então, fora os paralelos e os meridianos, ó, o Greenwich é esse vermelhinho que está geralmente no centro, que divide a Terra em hemisfério leste e hemisfério oeste. Vamos ter também latitude e longitude. Que danada é isso? Então, lembra que tia mostrou lá no nosso... Lá naquele mundinho, no planeta que tia tá mostrando, que existem um número e essa outra bolinha ao redor. Isso aqui é a simbologia de grau. Vocês vão aprender isso em matemática, provavelmente com tia Tailândia. Mas a Terra, a latitude divide a Terra em graus, ou seja, vai de 0 a 90 no norte e de 0 a 90 no sul. Ou seja, deixa eu mostrar aqui. Nós temos aqui a linha do Equador, que vai mostrar aqui ó, no meio do Oceano Atlântico. Aqui é a linha do Equador. Daqui até chegar aqui no Polo Norte, formam 90 graus de medidas. E aqui de novo no Equador, de 0 até 90 graus, chegar aqui no sul, tá vendo? Ó? 90 graus sul aqui na bolinha. Então, o Equador, ele também vai dividir o planeta em dois hemisférios. Hemisfério norte, que é em cima, e hemisfério sul, que é para baixo. Então, graças à latitude, que é essa medida que mede de baixo até em cima na circunferência, nós vamos ter como saber se está a sul ou se vai estar a norte. Ou seja, eu quero saber o grau 10. Mas se o grau 10 não tiver com um nome, então vai ficar grau 10, vai ficar só assim, grau 10. Sim, mas esse grau 10 tanto tem no norte como tem no sul. Quando a gente acrescentar a letrinha, no caso S, são 10 graus no sul, ou seja, a gente vai conseguir entender 10 graus sul. Aqui, ó. Essa linhazinha está a 10 graus no sul. Mas aí, essa linhazinha de 10, ela circula o planeta inteiro, ó. Tá vendo? A mesma linhazinha de 10 aqui, ó, está seguindo a gente. E vai. Ai, meu Deus, tá torta. E vai e chega de novo onde tia tinha visto. Então, todo esse comprimento aqui, ó, é 10 em todo o planeta. E o que é que vai acontecer agora? Como é que a gente vai entender isso? É 10 graus sul. Mas em que parte do sul se tem o sul inteiro? É por isso que vai existir, ó, como a tia falou, aqui o Equador ele divide 90 graus para cima e 90 graus abaixo, partindo de 0. É por isso que vai existir a longitude, para a gente não ficar assim. Sim, mas esses 10 graus sul é que parte do sul? É por isso que a gente fez, os humanos criaram a longitude. O que é a longitude? A longitude é a mesma coisa, vai ser o similar da latitude, só que partindo do meridiano de Greenwich. Ou seja, esse aqui divide a Terra em dois hemisférios. Leste, aqui, e oeste. Certo, mas como é que a gente vai saber? Vai ser assim. Ó. Nós temos aqui ó, o meridiano de Greenwich, aqui, ó, essa linhazinha amarela, e daqui até chegar nele novamente aqui é o hemisfério leste. É o hemisfério leste. E partindo dele, e partindo daqui de novo até chegar do outro lado, é o hemisfério oeste. Ou seja, ele vai fazer isso
nos dois, vai dividir o planeta igual o Equador divide em norte e em sul, o meridiano de Greenwich vai dividir em leste e oeste. Então, isso vai facilitar. Lembra dos 10 graus? Dos 10 graus sul? Agora ele vai ter um complemento. Se eram 10 graus sul, mas em que parte 10 graus sul? Agora a longitude vai ajudar com isso. Por quê? Vamos ver aqui. Por exemplo, 10 graus sul mais é 30 oeste. Ou seja, vai ser esse pontinho que aqui está no meio do oceano. Então, a gente não vai mais girar o globo inteiro para encontrar. Porque se a gente dissesse assim só, sul, 10 graus sul e 30 graus. Não ia ter como a gente saber mais se era do lado leste ou do lado oeste. Então, a gente tem que colocar, no caso, essa outra parte. A letrinha W ou a letrinha O e a letrinha L ou a letrinha E. Que vai significar que está a leste de Greenwich ou a oeste. Ou seja, vai formar 4 bandas do planeta. Tá vendo aqui, ó? Uma linha e outra linha. Então, nós vamos ter 4 partes iguais e vamos nos localizar assim. Se está a oeste e a sul, vai estar nesse quadrante, no terceiro quadrante. Se está a oeste e a norte, vai estar no quarto quadrante. Se está a leste e a norte, está no primeiro. E se está a leste e a sul, vai estar no segundo quadrante. Então, a latitude e a longitude vai servir para isso, para mostrar qual é o ponto da Terra que a gente quer. No caso aqui, ó, 5 sul e 35 oeste. Temos aqui um ponto de interseção, nesse pontinho aqui, ó. Então, cada um vai ter a sua parte principal, entenderam? Então, vai ser 10 graus sul, mais, por exemplo, 30 oeste, que vai dar outra parte, um ponto específico do planeta, que vai ter uma linha assim, e esse ponto vai estar aqui nesse meio, entendeu? Agora a gente vai falar de outra parte, só que essa parte ela é natural e o homem foi lá e adaptou para conseguir ver melhor, que são as zonas climáticas. O que é isso? O Sol, quando a gente recebe o Sol, ele não vai igual em todas as partes do planeta. Por exemplo, o Sol chega mais intensamente no nosso centro, na parte do meio da Terra. Nas pontinhas, ele vai chegar com menos intensidade. Muitas vezes chega somente a luz, não chega o calor. Por isso que lá é congelado. No caso, nas partes entre o meio e as pontas, que são as faixinhas, elas são mais ou menos nem muito quente, nem muito fria. E nas pontas o sol chega bem difícil. Tia trouxe aqui essa imagenzinha para mostrar a vocês. Tá vendo aqui o sol? Então, o sol ele vai chegar muito bem nesse pedaço aqui da Terra. No entanto, nesse pedaço aqui e nesse aqui, ele vai chegar mais ou menos. E mais aqui embaixo, ele vai chegar nada. Então, os humanos, eles dividirão assim, em 5 partes, em 5 zonas. O que é uma zona? Uma zona é uma faixa. Ou seja, a zona sul vai ser a parte sul da cidade de Campina. A faixa sul da cidade de Campina Grande. Então, vamos ter 5 zonas climáticas. A zona tropical, que está aqui no meio. As zonas temperadas, que vão estar aqui mais nos cantinhos. E as zonas polares, que estão nas pontas, é onde existem gelo permanente, gelo eterno, que muita gente chama. Então, vão existir 5
trópicos. Mas o que é trópico? Trópicos são as linhas imaginárias traçadas que mostram onde é a parte mais quente, mais fria, não sei o quê. E todos vão partir de novo da linha do Equador, que é a linha que divide a Terra em norte e em sul. Então, a gente vai ter o Trópico de Câncer, que é este aqui, ó. Vamos ter o Trópico de Capricórnio, que é aqui no sul. Vamos ter o Círculo Polar Ártico, que é aqui, o Polo Norte. E o Círculo Polar Antártico, que é aqui embaixo. Tá vendo? Ó. Então, o Tia quer mostrar a vocês isso aqui na íntegra. Ó. Tá vendo essa linha amarelinha mais forte? Fora Equador, essa e essa. Então, Equador divide a Terra de novo aqui no meio. A linha do Equador, né? E vamos ter entre o Trópico de Câncer e esse aqui embaixo, que é o Trópico de Capricórnio. Lembrando, Câncer no norte, Capricórnio no sul. Essa área aqui, ó, entre aqui e aqui, tá vendo que o Brasil tá quase todinho aqui dentro? Essa vai ser a zona tropical, ou seja, é onde recebe muito sol. E geralmente aqui as estações não são iguais, muita coisa não é meio errada não, mas é diferente do que acontece aqui na zona temperada, que é entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico no norte, e no sul, entre o Círculo Polar Antártico e o Trópico de Capricórnio. Ou seja, aqui vai possuir menos raios do Sol. Ou seja, o Sol vai vir, mas não vai ter tanta intensidade, não vai ter tanta força como aqui no meio. Então, aqui vai existir as 4 estações do ano, vai nevar, vai ficar quente no verão, vai cair as folhinhas no outono e ter as florzinhas lindas na primavera. Diferente aqui dessa parte aqui tropical, que vai ser mais desregulada essa história das estações do ano. Mas aqui embaixo a gente tem. Já nesses círculos aqui, ó, que vocês podem ver, aqui é a parte que recebe menos sol do planeta Terra. Ó, vocês podem ver, tem um continente aqui no norte, que é o Círculo Polar Ártico, que está no norte. E aqui recebe bem pouquinha luz. Então, ó, aqui tem a Groenlândia, aqui tem partes do Canadá, da Rússia, da Europa. Então, aqui tem muito pouco sol, geralmente tem muito gelo, quase nunca, e tem invernos longuíssimos, inclusive tem algumas partes que não tem luz do sol. E aqui embaixo, ó, no Círculo Polar Antártico, nós vamos ter o continente, no caso a Antártica, né, o continente gelado, que está aqui embaixo. E aqui também recebe pouquíssimo sol. E aqui é o Círculo Polar Antártico, que é no sul. Então, aqui nós vamos ter essas 5 zonas climáticas. Aqui vão se repetir, mas 2 vão ser no norte, 2 vão ser no sul, e vai existir essa zona tropical aqui no meio. Que são nada mais do que as zonas térmicas. As zonas térmicas que Tia acabou de mostrar são essas, no caso a tropical, que é entre os dois trópicos, Trópico de Câncer e de Capricórnio, que é aqui onde a gente vive, a grande maioria dos brasileiros. A temperada do norte, que é onde eu disse que tem as estações do ano e tal, que é entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. A zona temperada do sul, que está aqui, ó, entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. E os polos norte, que é aqui, a zona polar, que é fria e gelada, e a zona polar sul, que é aqui embaixo. Então, nós vamos ter essas 5 zonas climáticas que vão dar formato ao clima do planeta, ou seja, cada parte aqui vai ter as características, todos vão ter as mesmas características de clima, vai mudar muito pouco.
A atividade de hoje vai ser no livro, páginas 57, 58, 59 e 60. Quem estava com saudade de atividade no livro vai ter, tá bom? Bom final de semana a todos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E vai ficar aqui disponível para todas as dúvidas, tá? Um beijo, até semana que vem. Tchau!